Estávamos lendo, né? Ontem. Acabamos de ler, na verdade, ontem, a aula de Silachara Maharaj. Eles estavam falando sobre os hábitos dos ocidentais. E agora, hoje, vamos para outro tema. Então, o subtítulo da aula é Advento de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Por que hoje não é nem aparecimento, nem desaparecimento de Srila Bhaktisiddhanta, nem de Srila Bhaktivinoda Thakura, mas nós vamos ler sobre a vida deles hoje. Por que isso? Normalmente é lido no dia do aparecimento e desaparecimento. Mas nós estamos acompanhando a postagem que é feita no site SS Mate Internacional. E eles postaram nessa sequência. Depois da aula que Silachara Maharaj falou sobre o comportamento dos ocidentais, isso foi no dia 1º que ele deu essa aula. E no dia 2 de janeiro do ano passado, ele começou a falar sobre Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, sobre Srila Bhaktivinoda Thakura. Por quê? Porque no dia seguinte, dia 3 de janeiro do ano passado, foi o aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta. E aí ele falou que ele ia falar no dia 2, porque muitos devotos não estariam lá no dia 3. Então ele antecipou, ele falou sobre a vida de Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktivinoda Thakura, no dia 2. E como está na sequência, nós vamos ler. Não há problema nenhum, não tem nenhum problema em ler sobre a vida de um guru, quando não é o dia do seu aniversário, nem no dia do seu desaparecimento. Então, hoje vamos ler essa aula. Então, o título da aula é Advento de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Essa aula foi dada por Sua Divina Graça, Vishnupada, Srila Bhakti Nirmal, Acharya Deva Goswami Maharaj. Ele deu essa aula em Nishin Rapali. Foi uma aula dada à noite, no dia 2 de janeiro de 2021. É a parte 1 da aula. Ela foi dada para os bengalis que estavam lá. A aula foi dada em bengali. Então, ele começa falando. Ontem, o festival do dia do Santo Aparecimento de nosso Guru Padma, Om Vishnupada Srabhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj, foi concluído. Quando ficávamos em Kolergan, Navadvipa, íamos a Bamumpara todos os anos. Agora, há um grande problema no local. Santoshi Prabhu costumava ficar em Bamumpara e ele organizava um festival, mas agora não há ninguém. Porque Santoshi Prabhu, como eu falei na última aula, nós lemos esse pedacinho já, Santoshi Prabhu abandonou o corpo num acidente de automóvel. Então, ele não está lá e não tem mais ninguém para organizar um festival para Gurudeva no dia seguinte do seu aparecimento. Iam todos para lá, para o festival na cidade que Gurudeva apareceu. Silachara Maharaj fez um templo lá e todos iam para lá. Mas esse ano, o ano passado, na verdade, né? Silachara Maharaj, ele não foi e não levou nenhum devoto, porque ele não queria que os devotos passassem austeridade, porque não tem ninguém organizando. E quando não tem ninguém organizando, o que acontece?
falta uma coisa, falta outra coisa. Então ele não queria expor os devotos a nenhuma austeridade. Então ninguém foi. E aí ele fala, amanhã teremos mais um festival. O festival do aparecimento de Om Vishnupada Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Muitos estão saindo cedo amanhã. Então, falarei sobre Srila Prabhupada hoje. Ele é um grande pilar no céu da linha Sri Gaudiya. Eu consegui, algum tempo, aí Srila Charamaraja vai falar que ele leu alguns livros, ele teve um tempinho, ele leu sobre a vida de Prabhupada. Tem livros específicos sobre a vida de Prabhupada. Estão em Bengali ainda, mas existem. E aí ele fala que ele tinha esse livro antes, também em Calcutá. Amanhã é o dia do aparecimento de Srila Prabhupada. E eu queria ler esse livro. Eu trouxe alguns livros para cá, para Nishinrapalli, mas vi que esse livro não estava no meu quarto. Então, eu peguei outro exemplar. Amanhã haverá um programa organizado pela Gaudiya Mati, Gaudiya Vaishnavas, Sampradaya. E aí ele fala que ele já falou online para eles, e esse ano também vai ser online, quer dizer, o ano passado foi online, por causa da Covid e tudo. Então convidaram o Srila Chamaraj para ele dar uma aula para Gaudiya Mati. Ele falou, então, que no dia do festival Srila Bhaktivinoda Thakura, ele também falou para a Gaudiya Mati, online. E aí ele continua. Então amanhã é o festival de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Ele é o Gurudeva de nosso Paranguru, Srila Siddhar Maharaj. Você pode ver a deidade de Srila Prabhupada em vários templos na Gaudiya Mati. A deidade que ele diz aqui é a Murti, né? É a estátua de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Lá em Mayapur tem muitos e muitos templos dele. Ele construiu 64 templos. E tem vários templos que tem a deidade, a Murti dele, né? A estátua dele. E ele está falando justamente sobre isso. Em toda a Gaudiya Mati. Na Gaudiya Mati, todos chamam Srila Sarasvati Thakura de Prabhupada. E aí Srila Chamaraj conta a história aqui também, já lemos isso, que ele tem tanto respeito por Swami Maharaj Prabhupada, e os devotos de Swami Maharaj começaram a chamar de Prabhupada também. Mas ele fala que não tem nenhum problema em chamar o seu guru de Prabhupada. E ele tem tanto respeito por Swami Prabhupada que ele também chama Swami Prabhupada de Prabhupada. Então, na verdade, às vezes se faz alguma confusão. Quando é falado só Prabhupada, as pessoas ficam confusas, não sabem se é Srila Bhaktisiddhanta ou se é Srila Bhaktivedanta. Mas Srila Bhaktisiddhanta é um, Srila Bhaktivedanta é outro. Srila Bhaktivedanta é o discípulo de Srila Bhaktisiddhanta. Então ele está comentando sobre isso também, que tem essa pequena confusão. Já lemos essa parte também. E aí ele começa a contar a história, então.
Todos vocês sabem que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele apareceu neste mundo em Sri Jagannatha Puri, em um lugar chamado Narayan Chatta. Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakura, ele tinha 9 anos quando se casou. Então, veja só, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele se casou com 9 anos de idade. Era comum, na época dele, acontecer isso. As crianças já casavam. E a mulher dele aqui, deixa-me ver a idade dela. Ele tinha 5 anos de idade. E a sua esposa, ela tinha, desculpa, ele tinha 9 anos e a esposa tinha 5 anos. E aí fizeram o casamento dos dois. Era comum isso na Índia. Crianças ainda já estavam comprometidas. Antes de crescer, ele tinha 9, ela tinha 5, eles já se casaram. O pai e a mãe que arrumavam o casamento deles. Mas aí a primeira esposa de Srila Bhaktivinoda Thakura, ela morreu. E ele se casou novamente. Ele teve todos os filhos de sua segunda esposa. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, era o seu 6º filho. Então, Srila Bhaktisiddhanta, ele foi o 6º filho de Srila Bhaktivinoda Thakura. Depois aqui, Srila Acharya Maharaj vai contar a história de como ele apareceu. Que Srila Bhaktivinoda foi pedir para a deidade Bimala Devi, para ele ter um filho que continuasse a missão dele, que continuasse a pregação de Mahaprabhu. Depois aí vamos contar com mais detalhe isso. Então, ele era o 6º filho de Srila Bhaktivinoda Thakura. Antes disso, Bhaktivinoda Thakura era professor em Medinipuri. Depois, ele prestou o exame, o concurso de Imperial Civil Serviço Imperial. Ele trabalhava para o governo britânico. Ele prestou concurso e passou. Mas antes disso ele era professor. E ele foi aprovado, tornou-se magistrado. Ele serviu como vice-magistrado em Dinaipur, atualmente Bangladesh. E foi lá que ele se interessou por Mahaprabhu. Ele queria entender qual era a verdadeira religião de Mahaprabhu, porque a religião na época estava totalmente deturpada. O que Mahaprabhu deu, através dos Goswamis de Vrindavana, estava totalmente perdida a filosofia. O sarradismo tinha tomado conta do que Mahaprabhu ensinou. Os Mayavadis, os Sarrajas, eles tomavam conta. E Srila Bhaktivinoda Thakura queria saber a verdade que Mahaprabhu deu. Ele queria realmente a verdade. E ele viu que o que estava sendo falado, o que estava sendo explicado, não era verdade, não era o que Mahaprabhu havia dito. Não era a verdadeira religião. Depois que Mahaprabhu partiu, haviam alguns devotos, Srila Narottama Das Thakura, Srila Srinivasa Acharya, Srila Shyamananda Prabhu, e eles continuaram a concepção e os ensinamentos de Mahaprabhu. Depois deles
o tempo passou e as pessoas começaram a criticar os Vaishnavas. E a sociedade dos Vaishnavas ficou cheia de imitação e comportamento errado, sarradismo. Então, eles criticavam os Vaishnavas e a comunidade se tornou sarraja, imitadores. Todo mundo imitava o que lia. Esse é o problema. Imitar uma pessoa santa, achar que você também é santo, começar a imitar. Imitavam as golpes, imitavam Krishna, se vestiam como as golpes, se vestiam como Krishna, imitadores. E ele percebeu tudo isso, ele não queria isso, ele queria a verdadeira religião que Mahaprabhu veio nos dar. Os muçulmanos não chamavam os templos de mate, eles chamavam a palavra, eles falavam a palavra Akra. Akra significa um clube ou um local para exercícios musicais ou esportivos, um lugar sujo. Então, os muçulmanos, eles começaram a chamar os Vaishnavas de Akra, um clube para cantar, ou um clube para esportes, exercícios, enfim. Um lugar sujo, não um lugar de Deus. Dessa forma, em nome da religião pura, muitas coisas sujas e poluídas aconteciam e as pessoas abusavam daqueles que usavam tilaka. A religião Vaishnava foi arrastada para um lugar sujo, para a lama. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele viu o que estava acontecendo e ficou enojado. Continuando aqui a aula, então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele não estava aguentando ver o que aconteceu com a religião. A verdadeira religião de Mahaprabhu estava sendo colocada na lama, na sujeira, os muçulmanos fazendo isso, os sarrajas fazendo isso. Então ele estava assim, inconformado, ele não queria que isso acontecesse. E aí o que aconteceu? Agora o outro subtítulo, resgatando a linhagem de Mahaprabhu. É a continuação da aula. Parte 2. O próprio Srila Bhaktivinoda Thakura, ele apareceu aqui na Terra, na Bengala, em Birnagar. Era uma vila chamada Ula. Esse lugar era administrado por um filho de Srila Bhaktivinoda Thakura, Lalita Prasada, que veio para a linha Sarraja. Então, esse lugar que Srila Bhaktivinoda Thakura apareceu, ele depois foi dirigido, administrado por um filho de Srila Bhaktivinoda Thakura, Lalita Prasada. Mas o Lalita Prasada se tornou um sarraja. Veja só como o sarrajismo é perigoso. Um filho de Srila Bhaktivinoda Thakura se tornou sarraja. Srila Gurudeva falou já isso. O sarrajismo ainda vai dominar o mundo. Os imitadores. A pessoa lê um livro, ela vê os gurus, ela lê o livro, as escrituras, ela vê como é o comportamento dos grandes santos e ela imita eles. Ela se veste como um santo, ela se veste como golpe, ela se veste como Krishna, a pessoa. Ela tem atitudes como Krishna.
como os golpes, como Shrimati Radharani. Isso é sarradismo, imitação. Nós não devemos imitar ninguém. Nós temos que demonstrar corporalmente o que nós sentimos na alma. Srila Siddhar Maharaj falou isso. Você tem que expressar o que você sente na alma e não imitar ninguém. Você leu lá na escritura que existem 8 tipos de êxtase para o devoto puro, para aquele que entrou em Sharanagati. Ontem foi falado isso. Narottama da Sakura, quando ele recebeu Krishna Prema de Mahaprabhu, que estava no rio Padma, ele teve esses 8 tipos de êxtase. E tem pessoas que querem imitar isso. Falam que estão arrepiando os pelos do corpo, porque estão cantando o santo nome. Outros ficam pulando e dançando. Cada um faz de uma forma, mas isso tem que estar na alma. Se não tiver na alma da pessoa que está fazendo isso é sarradismo. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele teve até um filho que se tornou um sarraja. É esse devoto aqui que foi falado. Vamos ver o nome dele de novo. Lalita Prasada. E ele se tornou um sarraja, e desde então o lugar está sob o sarradismo. Até agora, todo mundo que vive lá são sarrajas. Desde a época do filho de Srila Bhaktivinoda Thakura, o irmão de Srila Bhaktisiddhanta. Ele também tinha um lugar em Vrindavana. Eu nunca estive lá. Lalita Prasada sempre teve inveja de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, que na época se chamava, quando garoto, antes de receber sannyasi, ele se chamava Bimala Prasada. Depois tem a história aqui, porque o nome dele se tornou Bimala Prasada, o pai e a mãe deram esse nome para ele. Embora fossem irmãos, Srila Bhaktivinoda Thakura deu todo o poder, toda a riqueza de Shrimati Radharani para Bimala Prasada, Srila Bhaktisiddhanta. Então, a riqueza de Shrimati Radharani, a fortuna de Shrimati Radharani, foi tudo para Srila Bhaktisiddhanta. E o outro irmão de Srila Bhaktisiddhanta tinha muita inveja. Tinha muita inveja disso. Que Srila Bhaktivinoda tinha dado todo o poder para o outro filho, para o 6º filho, Srila Bhaktisiddhanta. A inveja é a pior coisa que pode ter. Krishna não aceita a inveja. A inveja não serve para nada. Ele não aceita a inveja de forma alguma. Os ciúmes ele aceita, o ego ele aceita, tudo isso ele aceita, porque você pode usar todos esses inimigos no serviço a Deus. A ira, você pode ficar irado com aquele que fala mal do seu guru. Você pode ficar com ciúmes daquele que está com o seu serviço. Krishna aceita até os nossos inimigos. A luxúria, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Mas ele não aceita inveja. E esse devoto aqui, Lalita Prasada, ele tinha inveja do seu irmão. Por quê? Porque Srila Bhaktivinoda Thakura deu tudo para Srila Bhaktisiddhanta. Ele pediu para Bimala Devi para vir um filho para continuar o seu trabalho. E Bimala Devi deu para ele isso. E por que Lalita Prasada não podia compartilhar disso? Ele ficou com inveja. É por isso que Srila Sarasvati Thakura Prabhupada, ele escreveu para o seu irmão uma vez. Ele escreveu Baba, Bada, Rada. Eu também falo sobre isso, de vez em quando, Silachar Maharaj fala. Significa que pai, Baba,
é uma coisa e guru é outra coisa. Todo mundo conhece o seu pai. Em cada nascimento, todo mundo ganha um pai. Quando eu era cachorro, quando nós éramos cachorros, na verdade, né, nós tínhamos um pai. Quando nós éramos uma cabra, nós tínhamos um pai. Passamos por muitos e muitos nascimentos. E neste nascimento, sempre temos um pai. Agora temos um pai indiano, mas quando nascemos no México, no Paquistão, na China, tínhamos outros tipos de pais. Você tem um pai em cada nascimento, mas não é em todo o nascimento que você pode ter um guru. Então veja só o que Srila Maharaj está falando aqui. Não é qualquer nascimento que nós podemos ter um guru, mas o pai, todo nascimento nós temos um pai. Todo mundo tem um pai. Agora aqui, quem está no Brasil tem um pai brasileiro. Quem está na China tem um pai chinês. E assim por diante. Só um minutinho que saí do ponto aqui onde eu estava. Não é então em todo nascimento que nós podemos ser um guru. Gurudeva é a própria Shrimati Radharani, ou Shri Nityananda Prabhu. Você deve se lembrar disso, sempre lembre disso. Alguns dos meus discípulos, Srila Maharaj fala, me chamam de Baba, de pai. Também é uma maneira carinhosa, familiar, para qualquer homem. Eu não digo nada, mas não é o correto. Um pai é uma concepção inferior à posição do guru. É mais elevada do que isso. Gurudeva, ele pertence a Radharani ou Nityananda Prabhu. Você deve se lembrar disso. Eu não digo às pessoas, quando elas dizem Baba, ele não fala nada quando elas falam Baba. Srila Maharaj não falava nada, mas você deve entender essas coisas, que pai é inferior a guru. Você deve entender o que significa Baba, Bada, Radha. Lalita Prasada só pensava em Srila Bhaktivinoda Thakura como o seu pai. E ele sempre o chamava de pai, Baba. Mas Bimala Prasada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele nunca considerou Srila Bhaktivinoda Thakura o seu pai dessa forma. Ele nunca considerou ele dessa forma. Ele sempre o considerou seu guru. Então, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, Srila Bhaktivinoda Thakura, embora Srila Bhaktivinoda Thakura fosse o seu pai, ele o considerava o seu guru, mesmo quando eles moravam juntos em uma casa. Srila Prabhupada chamava o seu pai de Prabhu. Ele chamou Srila Gorakshora Das Babaji Maharaj de Prabhu. Então, aqui, Srila Bhaktisiddhanta nunca chamou Srila Bhaktivinoda Thakura de pai. Agora, o outro irmão, em compensação, Lalita Prasada, só via
Srila Bhaktivinoda Thakura como seu pai, não como seu guru. E ele tinha muitos ciúmes, muita inveja do seu irmão Bimala Prasada, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Ele não aceitava que Srila Bhaktivinoda dava tudo para ele. Deu a concepção de Radharani para ele, deu a concepção de Nityananda Prabhu para ele. E ele acabou virando Sahaja. Aqui continuando, então, ele chamou, né, Srila Bhaktisiddhanta, ele chamou Srila Gorakshora Babaji Maharaj como Prabhu. E ele chamou Srila Bhaktivinoda Thakura também como Prabhu. Ele não o chamou de pai. É por isso que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse ao seu irmão: por que você vê Srila Bhaktivinoda Thakura apenas como seu pai? Você não pode obter a Radha, Shrimati Radharani. Você só obtém um pai. Você só vê o corpo e vê que este corpo é o seu pai. Mas você não pode reconhecer o que está dentro dele. Você não entende o relacionamento transcendental que existe em Srila Bhaktivinoda Thakura. Nesse relacionamento, Srila Bhaktivinoda Thakura é a própria Shrimati Radharani. A sua incapacidade de entender esse relacionamento é o obstáculo. Bada quer dizer obstáculo. Para alcançar Shrimati Radharani. Você entende o significado dessas palavras? Disse Lachara Maharaj. Então aqui, por que o irmão de Srila Bhaktisiddhanta não chamava Srila Bhaktivinoda de Prabhu, de mestre? Chamava ele de pai. Então o próprio irmão Srila Bhaktisiddhanta perguntou isso para ele. Por que você não chama Srila Bhaktivinoda de Prabhu? Não chame ele de pai. Você vê ele somente a parte externa, o corpo físico. Você não vê ele por dentro. E ele é Shrimati Radharani. Ele é Nityananda Prabhu. Você nunca vai ter Shrimati Radharani se você olhar para ele dessa forma, somente como um pai. Então, Srila Bhaktisiddhanta falou isso para o seu irmão. Essa era a razão porque o seu irmão não conseguia chamar Srila Bhaktivinoda de Prabhu, de mestre. Ele via somente o pai lá. Como que o pai ia dar para ele? Na verdade não é o pai, é o guru que dá. É somente o guru que dá Shrimati Radharani. É somente o guru que dá essa oportunidade de nós servirmos Shrimati Radharani. Não o pai. O irmão via Srila Bhaktivinoda como pai. Claro que ele não ia ter Shrimati Radharani. E ele virou um Sahaja. Ciumento, invejoso, ele virou um Sahaja. Continuando aqui a leitura. De qualquer forma, vendo a situação deplorável no mundo, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele começou a colecionar escrituras. Ele começou a comprar as escrituras Vaishnavas. Muitos anos antes disso, quando os devotos Srila Narottama Das Thakura, Srila Srinivasacharya,
Prabhu e Shyamananda Prabhu estavam trazendo as escrituras de Vrindavana para pregar na Bengala, eles foram roubados. Todo mundo sabe essa história, né? Já escutou pelo menos alguma vez. Eles foram roubados por um bandido do rei, pelos bandidos do rei Birhambir é o nome do rei, em Vishnupur, a área de Bankura. Mais tarde, o rei admitiu o seu erro e pediu desculpas. As escrituras acabaram se espalhando. Srila Bhaktivinoda Thakura, mais tarde, ele resgatou e coletou essas escrituras. Ele comprou essas escrituras, ele conseguiu essas escrituras, que contêm os ensinamentos autênticos de Srimad Mahaprabhu. Essas escrituras foram descritas, né, foram compiladas, foram escritas por Jiva Goswami. Então tem a verdade de Mahaprabhu nelas. Foram roubadas, foram resgatadas e distribuídas pela Bengala. Através dessas escrituras, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele aprendeu qual era a verdadeira concepção de Mahaprabhu. Então, ele pensou, vou me aposentar do serviço do governo, o serviço de magistrado que ele tinha feito o concurso. Ele ia se aposentar, ele pensou. E, em vez de retornar a Odisha, vou ficar em Godrumadwip. Antes disso, ele serviu como magistrado em Odisha e foi o chefe do comitê do governo de Jagannatha Puri. Ele também era o presidente do templo de Jagannatha, do Senhor Jagannatha. Ele estava encarregado do templo, como está dizendo aqui, de Jagannatha. Ele era o presidente durante esse período. Ele puniu um grande falso sadhu e fez tantas outras coisas. Essa história aqui do sadhu que ele puniu é aquele que tinha os siddhis, que ele jogava fogo pelos cabelos e falava que era Deus. E Srila Bhaktivinoda desmascarou ele e mandou cortar o cabelo dele quando ele foi preso. E aí ele fez greve de fome e morreu. Essa é a história do sadhu. Tem uma aula de Srilacharya Maharaj que ele conta com detalhes isso. E aí Srilacharya Maharaj fala, você pode ler sobre isso na autobiografia de Srila Bhaktivinoda Thakura. Srila Bhaktivinoda Thakura, ele viveu em Puri com a sua esposa, Sri Bhagavati Devi. Um dia, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele foi com a sua esposa à deidade de Bimala Devi, Lakshmi Devi. Bimala Devi é Lakshmi Devi, no templo do Senhor Jagannatha. Oferecendo suas reverências a ela, orou, por favor, dê-me um filho que seja capaz de pregar a linha de Mahaprabhu corretamente. Jagannatha ouviu a sua prece, a sua oração, e então Srila Bhaktivinoda Thakura teve o seu sexto filho, Shri Bimala Prasada, que mais tarde se tornou conhecido como Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Então aqui, por que Srila Bhaktivinoda deu o nome de Bimala Prasada?
Porque foi abraçada, a misericórdia de Bimala Devi, que deu esse filho para ele. Um filho, um devoto puro. Um devoto puro. Desde criança, todos viam que ele já era um devoto puro. Vai ser contada aqui a história de quando a guirlanda do Senhor Jagannatha caiu no seu pescoço. Todo mundo viu que ele era um devoto, que não era uma criança normal. Era alguém muito especial. Vamos ver se tem alguma pergunta. Que agora tem uma outra parte da aula aqui, mas vamos começar amanhã à noite a ler, para não parar na metade. Vamos ver então se tem alguma pergunta, algum comentário. E aí amanhã continuaremos a leitura. É a continuação dessa aula, na verdade, né? Vamos ver aqui se houve alguma pergunta. Só mais um minuto, estou lendo aqui. Não houve nenhuma pergunta. Somente glorificações. Vamos então cantar. Hoje não tem nenhuma comemoração no calendário Gaudiya Vaishnava. Vamos cantar então o Nama Sankirtan Hari Harai. E se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Não há problema algum. Vamos cantar então. Hare Nam Krishna Jadavaya Namah. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Shri Hari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shrimati Gaura Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jiva Gopala Bhakta Das Raghunatha. Jai Gosai Puri Charana Banda. Jai Vasai Koi Charana Banda. Jahavate Vignanasha Vishnapura. Jahate Vinana Savishapura. Jai
चरण श्री भक्त शनिवार राधे चरण श्री भक्त शनिवार जन्मे जन्मे मोरे योगिला जन्मे जन्मे मोरे योगिला जय गोसाई जबे भजे कोइल भासो जय गोसाई जबे भजे कोइल भासो कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश Radha Krishna Nitya Lila Korila Pata आनंदे बोल हरि जन वृंदावा Anande Bolo Hari Bhaja Vindava आनंदे बोल हरि गज वृंदावा Anande Bolo Hari Bhaja Vindava श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमा Shri Guru Vaishnava Pade Bhajai वैष्णव पाद बंधु कोरिया Shri Guru Vaishnava Pade Kalma Koriya Hari Nam Sankirtan Kare Hari Nam Sankirtan Kare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Satinandana Gaura Hari Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Jaya Nitai Jaya Gaura Nitai Gaura Hari Go Hari Go Hari Go Nitai Gaura Hari Go Nitai Gaura Hari Go Hari Go Hari Go Nitai Gaura Hari Go 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 Hari Go. Vamos ver então quem está conosco aqui assistindo. Antes eu vou ver se tem algum comentário que surgiu depois da canção, durante a canção, quer dizer. Não, por enquanto não. Então vamos ver quem está aqui conosco hoje. Temos aqui Annapurna Devidasi, temos aqui o Haripata Prabhu, a Vishaka Devidasi, o Arjuna Krishna Prabhu, seu esposo,
eles são da Costa Rica, na verdade, eles são da Venezuela, mas eles estão morando na Costa Rica. Temos aqui a Malini Devidasi, que mora em Araraquara, Harinata Prabhu, ele mora no Rio de Janeiro, e a Andréia Ferreira, eu não sei onde mora, mas enfim, né? Se qualquer dia ela quiser escrever para nos informar, aí eu saberei onde ela mora. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam, até amanhã de manhã, às 7 horas, com Mangal Arati, e às 8 horas da manhã, nós continuaremos a ler os comentários de Srila Bhaktivinoda Thakura sobre o Sri Shikshastaka. Estamos no 4º verso do Sri Shikshastaka e vamos continuar amanhã a leitura. Domingo agora é Ekadashi, aqui no Brasil, não sei, na Costa Rica ou em outro país, ou na Noruega, como a Ana Purna está lá. Na verdade, ela está agora na Itália, né? Eu não sei que deu Ekadashi lá. Mas aqui no Brasil vai ser domingo agora, e também nós temos também o Festival de Srila Bhakti, o Festival de Srila Sridhar Maharaj. Comemoraremos o desaparecimento de Srila Sridhar Maharaj na quinta-feira, dia 28 agora, próxima quinta-feira. Vamos fazer um festival o melhor possível, tentaremos fazer o melhor festival possível para glorificar Srila Sridhar Maharaj, o fundador da nossa missão. Então, até amanhã. Dandavati, uma boa noite a todos.